Oi gente, tudo bem? Me chamo Isabelle e esse é o primeiro vídeo do canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre livros, que é o que eu gosto. É um hobby que eu tenho faz alguns anos e eu queria falar um pouco sobre ele, então eu decidi gravar esse vídeo, né? Por que não? E eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li ano passado, né? Em 2025. Foram poucos por conta da rotina um pouquinho puxada, porque eu faço estágio e também faço faculdade. Então acaba que fica um pouco puxado e às vezes também dá uma preguicinha, né? Dá uma ressaca literária e a gente fica sem vontade de ler. Mas eu li no total 15 livros ano passado, em 2025. E eu vou falar alguns, não vou falar todos, porque eu também nem sei se vai dar pra colocar nesse vídeo, não quero que fique muito longo e nem cansativo. Vamos lá, gente. Eu vou começar aqui falando de alguns livros e vou dar a nota e falar o que eu achei e também fazer um resuminho sobre ele. Não vou tentar falar o que acontece no livro todo, senão o vídeo vai se estender muito. Bom, eu vou começar em ordem cronológica. Em janeiro de 2025 eu comecei Percy Jackson. Eu nunca tinha lido o livro, eu já assisti os filmes, já assisti a série, né? Agora já saiu a segunda temporada, eu ainda não assisti, mas eu assisti a primeira, pretendo assistir a segunda. E aí eu falei, não, eu tenho que ler o livro, né? Pelo menos o primeiro. Então, eu li e amei, óbvio, né? Porque se eu gostei do filme, eu vou gostar do livro, né? Então, Percy Jackson e os Olimpianos. Eu ainda não li o segundo livro. Pretendo ler pelo menos a primeira saga de Percy Jackson. Bom, eu dou 5 estrelas, né? Porque, como eu disse, eu gostei do filme, da série. Então não tem como não gostar do livro. Então a minha nota é 5. E eu acho que eu não vou nem falar sobre o livro, porque eu acho que todo mundo já conhece a história de Percy Jackson, seja dos filmes, das séries ou do livro, né? E como é parecido, não tem por que falar muito sobre, mas é a minha leitura, a minha primeira leitura de 2025 que eu fiz e que eu amei. E o segundo livro, não lembro exatamente o mês que eu li, eu acho que foi ali no meio de março, de abril, por aí. Eu comecei Quarta Asa, é um livro de fantasia e eu já adianto aqui que eu sou apaixonada por fantasia, então é meu gênero favorito, né? Que também tem digamos que romantasia, né? Porque eu gosto de romance e fantasia, então eu gosto desse gênero dos dois, é o meu favorito. Então, esse ano passado, em 2025, eu li muita fantasia. Então, eu li Quarta Asa, eu simplesmente amei e eu dou 5 estrelas, tanto pro primeiro livro, né? Que é esse aqui, pro segundo e pro terceiro. Então, eu dou 5 estrelas aí pra essa saga que é muito, muito boa. E vamos pro próximo, né, gente? O próximo é Assistente do Vilão. E, na verdade, eu dei uma pulada, né? Porque essa saga aqui eu li antes de Quarta Asa, né? Eu dei uma trocada na ordem. Mas Assistente do Vilão é uma fantasia, né? Uma romantasia. E que tá bastante hypada aí no TikTok. Muitas pessoas conhecem, os leitores já estão habituados, né? Se não leu, já ouviu falar do Assistente do Vilão, porque é muito bom. De início, só pelo nome, quando eu li, eu pensei, não, deve ser algum tipo de fanfic, tipo essas fanfic do Wattpad, alguma coisa assim, sabe? Parecida. Aí eu pensei, não, deve ser muito chatinho, deve ser muito vibe fanfic, né? Nada contra, gente, eu sei que tem gente que gosta, mas eu prefiro eu gosto de romance, mas eu prefiro história mesmo, que tenha um desenvolvimento além do romance, tenha uma história, um universo por trás. Então, assim, eu pensei, não, deve ser muito isso, mas não é, gente, é fantástico, é de fantasia e é uma saga. Eu já li os 3 livros, né? Falta o 4, que ainda vai ser lançado. Gente, eu já ia pro próximo livro e sem ia falar a nota. Eu dei 5 para Assistente do Vilão. E pro segundo livro, Aprendiz do Vilão, também dei 5 estrelas. E pro terceiro livro, eu dei 4 estrelas, gente. Eu gostei muito. Só não dei 5 estrelas porque eu achei que a história ficou muito arrastada.
Eu acho, assim, teve desenvolvimento da história, só que eu achei que a autora foi se prolongando, sabe? Eu achei que poderia ter dado, assim, uma encurtada pra ter acontecido várias coisas ao decorrer do livro. O próximo, gente, é A Contadora. Gente, eu não vou falar o nome das autoras porque é em inglês e eu não sei falar esses nomes, então é melhor não falar. Mas a maioria dos livros aqui é bastante conhecido, gente. Então eu acho que o pessoal aí da área da leitura vai saber os livros, as autoras, enfim. A Contadora, eu li em agosto, gente. Eu dei 2 estrelas pra esse livro porque eu não gostei. E assim, eu não gostei porque eu achei a história bem chata, bem nada a ver, uma história bem ruim, gente. Essa é a verdade. É uma história bem ruim. Essa escritora, gente, ela é bastante conhecida pelos seus livros de suspense, né? E são bons, gente. Eu já li livros dela, outros livros, que são bons. Mas este aqui eu não gostei. A história é muito ruim, gente. Tipo, muito ruim mesmo. Não tem como descrever, mas assim... Não teve, assim, um desenvolvimento bom, um desenvolvimento legal, que você lê o livro e fala, nossa, eu quero continuar lendo, eu quero saber o que tá acontecendo, quem que é o assassino, quem é o suspeito, e ficar ligando pista, acontecimento com isso, com aquilo. Não é, gente, não é aquele livro que você começa e você devora. Enfim, gente, o próximo livro eu li em dezembro, foi Casas Estranhas. Ele é um livro... Gente, eu não vou saber dizer se ele agora é japonês ou se é chinês, eu vou deixar aqui. Mas ele é um livro que, assim, eu criei bastante expectativa, gente. Talvez eu tenha dado poucas estrelas pra ele, pelo fato de eu ter criado muita expectativa. Mas eu acredito que não, porque eu depois fui ver e a maioria das notas pra este livro foi baixas. Então, gente, é uma história, assim... de que é de arquitetura. Eu faço arquitetura, gente, eu curso arquitetura, então eu achei que eu ia gostar desse livro justamente porque tem a ver. É um suspense que durante o livro, não sei se agora vai dar pra ver, mas por exemplo, durante o livro tem várias plantas baixas de casas e a gente vai analisando essas casas porque elas são casas estranhas, fora do comum, entendeu? As plantas delas são bem esquisitas. Acontece que um carinha, né, ele trabalha com o ocultismo e ele vê essa planta dessa casa à venda e fala que é realmente muito estranho, né, e aí ele fica curioso para saber o porquê que a planta dessas casas, elas são esquisitas, o que elas têm em comum, se aconteceu algum assassinato. Então, assim, no começo eu estava gostando muito, gente, até do começo pro meio. No final me decepcionou muito, porque eu acredito que eu queria mais desenvolvimento e não teve, gente, porque simplesmente no final foram soltadas várias informações assim, ó, tipo, ó, toma informação assim, 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 assado, tipo, não teve aquele desenvolvimento de descobrir, nossa, gente, então isso liga com isso? Não, só foi soltando informação, uma determinada personagem apareceu e falou assim, ó, gente, sabe que porque... dessas casas serem desse jeito, porque isso, isso, isso e aquilo. E foi soltando um monte de informação. Também foi difícil de compreender, até porque os nomes são os nomes estão aqui em japonês ou chinês, não sei agora, mas vou deixar aqui. Então é difícil, você confunde muito, mas assim, eu não gostei não só por causa disso, mas porque foi bem fraquinho, gente, foi bem fraquinho. E eu também tinha criado muita expectativa pelo fato de ter relacionado com arquitetura, né, um suspense com arquitetura, e como eu curso arquitetura, eu acho que criei um pouquinho de expectativa. Minha nota são 3 estrelas, gente, pra este livro, criei muita expectativa, mas assim, se for pra recomendar, não recomendo, gente. Só se você estiver muito curioso pra saber a história. E aí, gente, o último livro do ano que eu li, em 2025, foi A Hipótese do Amor. Eu não tenho ele físico, mas eu li pelo celular também. É um livro que, assim, não estava nos meus planos, mas uma amiga me recomendou, porque essa amiga, ela recentemente começou a ler. E ela ama romance, gente, romance mesmo, sabe? E... ela me recomendou, eu vi também um monte de gente no TikTok falando sobre esse livro. Eu falei, não, eu vou ler, até porque ele não é um livro muito grande.
E aí eu fui ler, gente, e eu gostei muito, muito, muito. E é muito bom você ir comentando, assim, um livro que você tá lendo junto com uma pessoa que também está lendo ou já leu, e aí você vai comentando, falando. É muito bom, gente. E a Hipótese do Amor eu dou 5 estrelas porque foi, assim, um livro realmente muito, muito bom. É aquele livro, assim, de romance, gente, que cativa as pessoas, que cativa o leitor. E a história também teve desenvolvimento, né? Então, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de 2025. Esse foi o meu primeiro vídeo. Assim, vai estar um pouquinho ruinzinho. O meu cenário também vai estar meio ruinzinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, né? Eu espero fazer mais vídeos. E até a próxima!